Boa tarde a todos. Vamos à correção da prova do concurso público da Prefeitura de Guarulhos. Nós vamos fazer aí a versão da prova 1 e vocês podem adaptar aos demais gabaritos, ok? Vamos lá. É a mesma prova para todos, porém, né? Lugares diferentes, ok? Cada questão. Vamos lá. Aí a versão número 1. Primeiro nós vamos ver a parte de português. Vamos lá. Leia a tira para responder as questões de 1 e 2. Um garoto, deixa eu aumentar um pouco aqui para vocês. Isso. Um garoto lá de escola foi dessa para uma melhor. Nossa, como foi isso? Olha a reação do garoto. Esse primeiro personagem diz: um garoto lá da escola foi dessa para uma melhor. Aí ele coloca aqui, né? Nossa, como foi isso? Aqui no segundo quadrinho, ele foi estudar naquela escola bacana da outra rua, tá? Então, ele entendeu o quê? Aqui. Quando nós usamos essa expressão foi dessa para uma melhor, popularmente falando, a ideia é que ele morreu. Não é isso? Quando nós falamos, mas vamos ver nas alternativas. Questão 1. No primeiro quadrinho, a fala do tigre. Nossa, como foi isso? Sugere que ele se fez de distraído? Não. Se emocionou com a informação? Não. Se espantou. Ele falou, nossa, como foi isso? Se espantou com a informação, achando que o menino a que Calvin se referia havia morrido. Se revelou incomodado, se alegrou, não, ele se espantou. O nossa é de surpresa, né? De espanto. Nossa, como foi isso? A alternativa correta, letra C, com certeza. 2. Em conformidade com a norma padrão de regência verbal, a frase do segundo quadrinho admite a seguinte reescrita. Qual é a frase do segundo quadrinho? Ele foi estudar naquela escola bacana da outra rua. A. Ele escolheu estudar naquela escola bacana da outra rua. B. Ele decidiu de estudar, estudar naquela escola bacana da outra rua. C. Ele optou por estudar naquela escola bacana da outra rua. Veja a regência. A. Em. B, de, C, por, D, em, E, de. Olha lá. Ele optou por estudar naquela escola bacana da outra rua. Essa é a alternativa correta. Veja as outras. Ele preferiu estudar naquela escola bacana da outra rua. E ele concordou de estudar naquela escola bacana da outra rua. A concordância correta, regência verbal correta, que tem que combinar, né? O verbo com a frase inteira. Então, a alternativa correta é ele optou por estudar naquela escola bacana da outra rua. Alternativa correta, letra C. 3 a 10, é esse outro texto aqui. Questões de 3 a 10 é sobre esse texto. Textos da Suméria revelam a humanidade na alvorada da história. Escavações arqueológicas na Mesopotâmia trouxeram à luz centenas de milhares de textos em escrita cuneiforme. Muitos são de interesse apenas para especialistas. Registros de impostos, listas de mercadorias, correspondência diplomática, etc. Mas muitos outros tratam do dia a dia das pessoas comuns. Fascinantes, eles nos revelam a humanidade na alvorada da história, com anseios e preocupações surpreendentemente atuais. O meu favorito, que deve ter sido um best-seller na Suméria, pois foram encontrados mais de 20 cópias, fala da vida de um estudante por volta de 2500 a.C. O sistema educacional era privado, acessível apenas a quem podia pagar. É uma verdade. Cada escola era dirigida por um professor com o auxílio de um assistente,
que caligrafava textos para os alunos copiarem. Era assim. Também havia profissionais especializados, o encarregado de desenho, encarregado de sumério e até o encarregado de chicote. O currículo era centrado na leitura e na escrita, mas também incluía línguas estrangeiras e matemática. Lembrando que isso é muito antigo, né? Claro. Inicialmente, o objetivo era apenas profissional, formar escribas para a administração do templo e do palácio. Mas ao longo do tempo, essas escolas evoluíram para se tornarem centros de produção de conhecimento e criação literária. Mal pagos, professores e assistentes viviam famintos e mal-humorados e descontavam na pedagogia do chicote. O herói do nosso relato suplica a seu pai: convida o professor a comer na nossa casa, senta-o no lugar de honra à mesa, dá-lhe um bom jantar com vinho e veste-o com uma túnica nova, pois eu não aguento mais apanhar. Feliz com a refeição e os presentes, o mestre aprova o estudante. Jovem, já que atentaste para meus ensinamentos, estou certo de que terás carreira brilhante. Serás exemplo para teus colegas e braço direito dos seus chefes. Ler línguas antigas em cuneiforme é tarefa difícil, reservada a poucos especialistas. Por isso, apenas uma pequena fração dos textos da Mesopotâmia foi lida até hoje. Mas um algoritmo de tradução criado no início do ano vai colocar joias como esta ao alcance de todos. Falarei sobre essa inteligência artificial na semana que vem. Vamos ver aí agora a interpretação de texto. 3. O objetivo do texto. Qual é o objetivo do texto? A. Mostrar que a inteligência artificial já era uma realidade na comunicação dos sumérios. B. Contrapor as formas de ensino da antiguidade aos avanços tecnológicos do presente. C. Desqualificar a pedagogia atual, que retirou do ensino o rigor e os castigos físicos. D. Reforçar o imperativo da qualificação docente como forma de avanço econômico. E. Tratar a importância da escrita dos sumérios para o conhecimento da humanidade. A alternativa correta, o objetivo do texto, letra B. Contrapor as formas de ensino da antiguidade, né? Contrapor porque existiam os castigos, que não pode existir, e outras coisas. Aos avanços tecnológicos do presente, porque no final aqui também é colocado a inteligência artificial, no caso, né, desses recursos que hoje nós temos. Então, a alternativa correta é o contrapor o ensino antigo, ok? Letra B de bola. Questão de número 4. De acordo com o texto, entende-se que a súplica do jovem tinha como finalidade. Qual era a súplica? Livrá-lo dos castigos físicos, porque ele fez uma súplica ao pai para trazer o professor, né, para ser bem tratado em casa, para quê? A. Livrá-lo dos castigos físicos constantes que existiam na escola, né? B. Apressar seu avanço acadêmico e social. C. Agraciar o amigo professor desvalido. D. Evitar eventuais surras por desatenção. E E. Intimidar o professor e seus assistentes. Não. O jovem teve a ideia de trazer para comer, para se trocar, né? Para tratar bem. Por quê? Para ele se livrar dos castigos que havia na escola, né? Então, eles apanhavam na escola, tá? Então, livrá-lo dos castigos físicos constantes. A alternativa correta, letra A da 4. 5. Nas passagens do texto, eles nos revelam a humanidade na alvorada da história. Tá grifado aqui alvorada. E descontavam na pedagogia do chicote. Os termos destacados significam correta e respectivamente, ou seja, na ordem. O significado de alvorada e o significado de descontavam. Descontavam, vamos começar com descontavam? Descontavam era se vingavam, se opunham, se atinham, se afastavam ou se limitavam. Descontavam é se vingavam. Alvorada da história.
ou seja, no princípio da história, tá? O significado de alvorada, no sentido do texto, é o princípio da história, e se vingavam é descontavam. A alternativa correta, letra A, tá? 6. Na passagem, até agora não teve recurso. 6. Na passagem do primeiro parágrafo, fascinantes, eles nos revelavam a humanidade na alvorada da história. O pronome destacado, qual é o pronome destacado? Eles. Eles. O pronome destacado refere-se ao termo. Esse eles está ligado a quê? A. Milhares de textos. B. Especialistas. C. Registros de impostos. D. Muitos outros. E E. Pessoas comuns. A alternativa correta, se vocês olharem no texto, está correto. Eles nos revelam a humanidade. Na alvorada da história, significa, né? Lá no texto, muitos outros. Eles se refere a muitos outros, ok? Muitos outros nos revelam a humanidade na alvorada. Alternativa correta D, de dado. Questão 7. Concordância nominal e verbal atende à normalidade padrão em qual alternativa que tem toda a concordância nominal, nome, e verbo, verbal, verbo, na alternativa? Vejam. Do meu texto favorito, que deve ter sido um best-seller na Suméria e que fala, aqui já está errado, da vida de um estudante por volta de 2500, encontrou-se mais de 20 cópias. Tem erro. B. Jovem, meus ensinamentos foram seguidos por ti. Certamente terás carreira brilhante. Serás exemplo por teu conhecimento e tua eficiência contínuos. Essa é a alternativa correta. Até então, temos que ver as outras. A A já tem erro. O verbo fala aqui já está errado. C. Na Suméria, leitura e escrita era... leitura e escrita era... Os conteúdos eram os conteúdos centrais. Então, aqui está no singular e precisava estar no plural, tá? Só tô vendo o primeiro, tá? Não tô lendo tudo. Então, aqui já tem um erro. D. As escolas que existiam. As escolas está no plural. As escolas que existiam. Pode ter mais erros aí, eu só tô vendo o primeiro, tá? E. As escolas formavam escribas para a administração do tempo e do palácio e a mal remuneração dos professores e assistentes acarretavam-lhes. Esse lhes não precisa ir. A fome e o mau humor, ok. A alternativa correta, letra B, de bola. Questão 8. No texto, a pontuação exprime sentido de espanto. Espanto. Qual é a pontuação que exprime sentido de espanto? Vamos lá. Deixa eu ler todas, tá? A. Mas muitos outros tratam do dia a dia das pessoas comuns. Aqui é 2 pontos. Fascinantes, eles nos revelam a humanidade na alvorada da história. B. O meu favorito, que deve ter sido um best-seller na Suméria, pois foram encontradas mais de 20 cópias, fala da vida de um estudante. C. Também havia profissionais especializados, o encarregado de desenho, o encarregado de sumério, e até o encarregado de chicote. Ponto de interrogação, vejam, ponto de interrogação. D. Feliz com a refeição e os presentes, o mestre aprova o estudante. 2 pontos. Jovem, já que atentaste para os meus ensinamentos. E. Mas um algoritmo de tradução criado no início do ano vai colocar joias como esta ao alcance de todos. Falarei sobre essa inteligência artificial na semana que vem. Essa aqui só estava pedindo a pontuação. Pontuação que indica espanto. Nossa, né? Nesse sentido. Quando nós ficamos surpresos, espantados, né? Com alguma situação, nós colocamos o ponto de interrogação que nós
Interrogação não, desculpa. Exclamação. Interrogação não. Interrogação é para pergunta. Exclamação. A única alternativa que tem exclamação é a letra C. Olha lá. Nem precisaria ler. Era só olhar as pontuações nessa daqui. A única com o ponto de exclamação, que é o espanto, é a letra C. Ok? Letra C. Próximo. Identifica-se expressão com termos em sentido figurado. Nós treinamos muito sentido figurado, sentido próprio. Lembra que eu falei para vocês? Sentido próprio. A cobra é venenosa. Realmente a cobra é um animal. Sentido figurado. A minha sogra é uma cobra. É sentido figurado, porque ela não é uma cobra. Então aqui era para encontrar qual tem o sentido figurado. Vamos ver? Olha lá. A. Trouxeram à luz centenas de milhares de textos em escrita cuneiforme. Centenas de milhares. Não é figurado, tá? É próprio. B. Com anseios e preocupações surpreendentemente atuais. Próprio. C. Caligrafava textos. Próprio. D. Convida o professor a comer. Próprio. E. Serás exemplo para teus colegas e braço direito dos seus chefes. Braço direito é um sentido figurado. Braço direito. Letra E. Essa daqui estava de graça aí para vocês. Ok? Letra E. 10. Nós fizemos uma dessa também nos treinos. Olha lá. Na passagem do terceiro parágrafo, o currículo era centrado na leitura e na escrita, mas também incluía línguas estrangeiras e matemática. Claro. Então tem o mas também juntos e o outro claro, tá? Olha lá. As expressões destacadas estabelecem correta e respectivamente relações de sentido. Esse mas também é de comparação, é de adição, é de adversidade, é de conclusão ou é de adversidade? Nós fizemos um parecido, mais ou menos igual nos treinos também, tá? Mas também não está comparando nada. É algo a mais. Ó, mas também incluía línguas. Mas também, algo a mais. A alternativa correta, adição. E o claro é a afirmação, tá? A alternativa correta, letra B de bola. Vamos ao próximo aí. Outro texto. Para responder as questões de 11 a 15. Aula de inglês. Is this an elephant? Minha tendência imediata foi responder que não. Mas a gente não deve se deixar levar pelo primeiro impulso. Um rápido olhar que lancei à professora bastou para ver que ela falava com seriedade e tinha um ar de quem propõe um grave problema. Em vista disso, examinei com a maior atenção o objeto que ela me apresentava. Não tinha nenhuma tromba visível, de onde uma pessoa leviana poderia concluir, às pressas, que não se tratava de um elefante. Mas, se tirarmos a tromba de um elefante, nem por isso ele deixa de ser um elefante. E mesmo que morra em consequência da brutal operação, continua a ser um elefante. Continua. Pois um elefante morto é, em princípio, tão elefante quanto qualquer outro. Refletindo nisso, lembrei-me de averiguar se aquilo tinha 4 patas, 4 grossas patas, como costumam ter os elefantes. Não tinha. Tampouco conseguia descobrir o pequeno rabo que caracteriza o grande animal e que, às vezes, como já notei, em um circo, ele costumava abanar com uma graça infantil. Terminadas as minhas observações, voltei-me para a professora e disse convictamente: No, is this not? Ela soltou um pequeno suspiro, satisfeita. A demora de minha resposta a havia deixado apreensiva, tá? Então, aqui é um texto de Rubem Alves, né? Ela fala de uma professora de português. Tá perguntando se é
né? Se isso é um elefante. E no final ela fala, não é. Ok? Mas enfim. O texto deixa evidente que o narrador está perguntando sobre quem está narrando, né? A aluna aí, no caso, que está narrando, que ela fala da aula de inglês, fala da professora, tá? O texto deixa evidente que A. Olhou rapidamente o objeto e pensou que era de fato um elefante, o que fez imaginar histórias para contar à professora. Não foi isso que aconteceu. Ela demorou ainda para responder, analisou, tal. B. Teve dificuldade em vislumbrar detalhadamente o objeto mostrado, o que gerou incômodo entre ele e a professora. Também não. Não teve dificuldade. C. Havia exatamente que o objeto mostrado não era o elefante. Sabia exatamente que o objeto mostrado não era o elefante. O que lhe deu confiança para testar a paciência da professora. Não foi isso que aconteceu. D. Ficou analisando pormenorizadamente as possibilidades de resposta, o que causou inquietação à professora. Foi isso que aconteceu. Ele ficou analisando detalhe por detalhe da imagem que a professora deu, né? A professora ficou inquieta porque demorou para responder, ok? A alternativa correta, a letra D. E ignorava totalmente qual era a imagem. Ele não ignorou a imagem, tá? O que fez temer a professora no caso de uma resposta incorreta. Não. A alternativa correta, a letra D de dado, foi o que aconteceu conforme o texto. D de dado. 12. No trecho do terceiro parágrafo, e que às vezes, como já notei em um circo, ele costumava abanar com uma graça infantil. Os termos destacados exprimem respectivamente. Eles estão pedindo para analisar o como, que sentido que é esse como? Ó, como já havia notado, e abanar com uma graça infantil. Analisar o como e analisar o com. Vamos lá. Primeiro como. O como, letra A. Comparação. Conformidade. Consequência. Causa ou condição. Ó. E que às vezes como. Conforme já havia notado. Alternativa correta. B. Mas vamos ver se o outro tá certo. Ó. Abanar com uma graça. Esse com é companhia? É o modo de abanar? Comparação, conformidade e consequência. A alternativa correta, B de bola. O como de conforme, o com, o modo como ele abanou, a graça que ele fez, tá? Letra B de bola, alternativa correta. Questão 13. Na frase final do texto, ela soltou um pequeno suspiro, satisfeita. A demora de minha resposta a havia deixado apreensiva. O havia deixado. O tempo verbal composto, porque são dois verbos, havia deixado. Destacado equivale ao seguinte tempo simples. Então, se eu transformar o havia deixado, como que ficará? Né? Transformando o havia deixado. Vai ficar a demora da minha resposta a havia deixado, transformado o composto por simples. Deixa, B, deixava, C, deixaria, D, deixara ou E, deixará. O havia deixado, né? Passado aí, no caso, são os dois verbos que é para ser analisado e não só um, tá? A alternativa correta aí, letra D, deixara. Não é deixará, deixara. Passado, tá? Deixara, porque são dois aqui. Se fosse para analisar um só, ficaria diferente, mas aqui são verbos compostos. Então, letra D, deixara. 14. A colocação pronominal atende à norma padrão em colocação pronominal, aqueles pronomes que vêm junto, ok? Vamos lá. Letra A, vamos ver o que tem. Tudo que a gente fala de pronome, de colocação, a frase tem que ter sentido, né? Vamos lá. Vou ler todas primeiro. A. Minha tendência imediata foi responder que não.
mas convém que nos acalmemos para falar após nosso primeiro impulso. B. A deixei apreensiva com a demora da minha resposta. Por isso, depois que respondi, a professora ficou satisfeita. C. Olhei a professora e vi que ela falava com seriedade, com o ar de quem propõe apresentar um grave problema. D. Quando é tirada a tromba de um elefante, ele não transforma-se em outro bicho. E mesmo que morra, continua a ser um elefante. E, refletindo, tinha lembrado-me de averiguar se aquilo tinha 4 patas, 4 grossas patas, como costumam ter os elefantes. Vejam, tem erros, na maioria aqui tem erros. Onde vocês verificam esses erros da colocação? Aqui tem o C, tem o me, tem o C, tem várias, tem o C de novo, tá? A alternativa correta, que não era necessário estar utilizando esses pronomes dessa forma, né? Letra A. Minha tendência imediata foi, é direto, tá vendo? Foi responder que não, mas convém que nos acalmemos, foi usado nos aqui, para falar após nosso primeiro impulso. Então, combinou o nos com o nosso certinho aqui também, tá? A alternativa correta, letra A. Questão 15, nós fizemos também alguns treinos, vários, né, aliás, sobre crase, né? Nós explicamos sobre crase. Aqui vocês têm que completar com ou tem crase ou não tem crase. Então vamos lá. Comecei a pensar, não existe crase antes de verbo. A pensar não tem crase. Nisso você já eliminaria a B e a D, tá? Ó, a pensar não tem crase, ou pode ser a B, não tem crase, ou pode ser a C ou a E. Comecei a pensar no objeto que a professora me apresentou, certa certa de que poderia chegar a resposta. A resposta tem crase, expressão palavra feminina, aqui no caso, chegar a algum lugar, a alguma coisa. Aqui tem crase, tá? A resposta. Então, aqui no caso, a alternativa correta, letra E. A pensar não tem crase, no meio de que e a resposta craseado. Alternativa correta, letra E, ok? Então, nessa parte de português, não foram encontrados nenhum recurso, ok? Vamos lá. Na parte de matemática, quem era para ter feito, né? Claro que era para ter feito aí as questões, ok? Teve muitas alunas que treinaram matemática, fizeram curso ou participaram dos treinos com o professor Diogo, conseguiram acertar 8, 9 questões sem as dicas, tá? Fazendo mesmo. E eu conferindo aqui matemática, realmente a dica que eu dei caiu como uma luva, tá? Nas 10 questões, 2 eram A, 2 eram B, 2 eram C, 2 eram D, 2 eram E, tá? A dica que eu dei, quem seguiu, conseguiu não zerar. E isso, em último caso, para quem não conseguiu fazer a matemática, tá bom? Então, assim, na dica que eu dei, eu falei, pelo menos tentem fazer uma ou duas para ter certeza, né? E repete a mesma letra para todos depois que você tentou fazer. Então, vamos supor que a 16 você tentou fazer e colocou exemplo A. Colocou como exemplo A, tá? Você não poderia repetir a letra A, você teria que escolher ou B, ou C, ou D, ou E e repetir em todas. Com isso, você acertaria uma com certeza e mais 2 pela letra, que foi a dica que eu dei. Então, quem participou das aulas ou assistiu os vídeos sabia dessa dica, ok? Eu dei essa dica. E quem seguiu,
não zerou, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aí, não vou fazer as questões, porque é com o professor de matemática. Mas vamos lá. Questão 16B, questão 17B, questão 18D, questão 19 E, questão 20A, questão 21C, questão 22A, questão 23D, questão 24C, questão 25E. Recapitulando, 2 foram A, 2 foram B, 2 foram C, 2 foram D, 2 foram E. Exatamente conforme a dica que eu dei para vocês, caiu. Tá bom? Vamos lá, outra parte. Referente a conhecimentos pedagógicos e legislação, é fato, nós já sabemos disso, que cai mais autores do que leis. Isso é fato em todos os concursos, né? Isso é fato. Mas assim, eu analisei essa parte de conhecimentos pedagógicos e legislação. Tudo estava na bibliografia do concurso. Então, não podemos falar que caiu alguma coisa que não tivesse na bibliografia. Tudo estava na bibliografia, conforme edital VUNESP, assim como todos esses autores e leis foram dados para vocês, foram estudados, ok? Todos eles, ok? Vamos lá. Na questão 26 da Veiga, a Veiga fala sobre o PPP, Projeto Político Pedagógico, e a identidade da escola aí, tá? Vamos lá. É tarefa da escola construir, executar e avaliar seu PPP. Conforme Veiga, a ideia-chave de projeto é de. Então, uma alternativa correta que tivesse a ver com PPP, tá? Tudo está dentro do PPP, ok? Então, vamos lá. Na letra A, palavra autonomia é chave, porém, não é a alternativa correta, por quê? Autonomia requer dos profissionais um trabalho individual. Errado, o trabalho é coletivo, centrado em suas convicções pessoais. Errado, tá? A palavra autonomia é correta, o resto é errado. B, emancipação significa romper, palavra negativa, ó. Na A, poderia colocar como negativo individual. Na B, poderia ter colocado como negativa romper. Romper com quem? Agentes externos da educação? Não, a comunidade em volta participa. Alunos, pais de alunos, a comunidade participa. Então, aqui está falando romper com eles. Não, né? Uma escola independente também está errado. C, identidade. Ok, a palavra identidade tem a ver com PPP, positivo, porém, que existe um foco local da escola como coletivo de professores e alunos. Olha o erro, sem a intromissão dos pais e da sociedade geral. Pelo contrário, todos participam. Aqui está falando sem. Também está errado. D, unidade já está errado, porque é coletivo, tá? Unidade que considera o coletivo em sua dimensão de qualidade técnica, técnico-política e de democracia participativa, tá? E o certo, a mais cheirosa aí, letra E. Equidade, que compreende assumir que todos são iguais e sujeitos a processos idênticos, de modo a construir uma sociedade mais justa e igualitária. Essa seria a alternativa correta pelas palavras-chave aí, ok? E 27. O PPP, ao dar uma nova identidade à escola, contempla em suas reflexões a questão da educação de qualidade. Conforme Veiga, a educação de qualidade é sustentada por 2 eixos. Educação de qualidade, está perguntando. Qualidade. Tem várias palavras positivas, porém a pergunta é sobre qualidade. A alternativa correta para esses eixos que dão uma educação de qualidade, letra E.
igualdade e inclusão. Não teria outra alternativa correta, senão a letra E, igualdade e inclusão, ok? Questão 27. Não, 27? Não, 28. Berbel, que fala das metodologias ativas. Também, todos eles foram estudados, né? Conforme Berbel, as metodologias ativas baseiam-se em formas de desenvolver o processo de aprender, utilizando experiências reais ou simuladas, visando as condições de. Então, algo que tem a ver com as metodologias ativas. Letra A, descartaria. Eu vou falar só uma palavra-chave para ser mais rápida, tá? Letra A, palavra memorização é negativa. Letra B, solucionar com sucesso desafios, palavra-chave, né? Advindos de atividades essenciais da prática social, palavra-chave, em diferentes contextos, palavra-chave. Não tem nada de errado na letra B. C, preservar e reproduzir o patrimônio cultural da humanidade de modo a garantir transmissão desse legado para as futuras gerações. Transmissão do legado, metodologias ativas, esse assunto não tem nada a ver também. D, mas a transmissão. D, capacitar as novas gerações a utilizar as tecnologias de informação e comunicação para a solução de problemas. Mundo do trabalho. A ideia não é sobre o mundo do trabalho, tá? Letra E, formar por meio da educação moral, tá? Aqui tá falando de metodologias ativas. Cidadãos conscientes de compreender e que ocupem seu papel na sociedade, tudo bem. Só que as metodologias ativas, conforme o pensamento da autora, não tem a ver com educação moral. E sim, a alternativa correta, B de bola, tá? B de bola. Tudo que eles podem, né, ser ativos aí. A alternativa correta, B de bola. Questão 29. Entre as muitas possibilidades de metodologias ativas, tem várias, refere-se a uma em que o aluno busca informações, lê, conversa, anota dados, calcula, elabora gráficos, reúne o necessário e, por fim, converte tudo isso em ponto de partida para o exercício e a aplicação na vida. Considerando apenas a descrição feita pelo autor em seu texto, essa possibilidade de metodologia ativa. Então, um exemplo de metodologia ativa, alternativa correta, projeto C. Dentre todos esses daí, são os projetos, que é um exemplo de metodologia ativa. Aí seria um ponto de graça para vocês aí. 30. Conforme a Lei 9.394/96, que é a LDB, no artigo 22, a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer meios para progredir no trabalho em estudos posteriores. É copia e cola da lei, né? Essa parte aqui. Segundo o parágrafo único deste artigo, são objetivos princípios, né? Ou seja, essenciais da educação básica, tá? O que eles vão focar, né, como princípio da educação básica, que eles querem que forme esses alunos, que ainda foi acrescentado na lei, que nós falamos também, né? É a letra A, a alfabetização plena e a formação de leitores, que foi incluído aí, tá bom? Mas a professora poderia ter outra que eu poderia errar? Não teria outra, por quê? Não fala lá na LDB sobre, nessa parte, né? Sobre letramento digital, não fala do exercício da tolerância, porque o exercício aí, né, de tolerância é princípio, são princípios que estão naqueles 14 princípios da LDB. Político aqui não vai entrar, o social tudo bem. Cidadã, participação cidadã poderia entrar, capacitação profissional não é o objetivo. Então, a alternativa correta é a alfabetização plena e a formação de leitores. Tudo a alfabetização está
porque eles querem que o aluno saia alfabetizado plenamente, ok? Letra A aí. 31, Cavalieri, também nós estudamos Cavalieri, em função da multiplicidade de significados atribuíveis à expressão educação integral. Lembra que eu expliquei? Educação integral, desenvolvimento pleno do aluno, né? Tem um sentido. Educação, escola tempo integral, que é referente à jornada, nós falamos sobre isso. É necessário fixar alguns dos seus elementos intrínsecos. Para a autora, em uma versão escolarizada, a educação integral somente é defensável se, né? Somente vai acontecer se for algo democrático. Porque educação integral para todos, ela deixa bem claro, para todos, isso é democracia, tá? Mas vamos ver as alternativas aí. Letra A. Consistir fundamentalmente em oferecer um regime escolar diferenciado para os alunos mais necessitados? Não é para os mais necessitados, e sim para todos. B. Expressar-se no âmbito escolar por meio de um currículo que dependa do tempo integral. Não depende, nós temos currículo que não dependemos do tempo integral, tá? Tem escolas que atendem tempo integral, tá? Mas um currículo que tem uma educação integral, independente se a escola tem tempo integral ou não. C, não são todas que têm. C, tiver como prática e horizonte um radical sentido público e democrático. Essa é a alternativa correta. Para ter uma educação integral, temos que seguir a democracia, ou seja, educação integral para todos, independente, democracia. D, tratar o indivíduo como uma folha em branco, já está errado, escrito pelos profissionais da educação e agentes comunitários. O indivíduo como uma folha em branco? E, prescindir de uma ampla participação comunitária organizada e institucionalizada no planejamento de suas ações. Ou seja, educação integral está vinculada à letra C, sentido público e democrático, ou seja, educação integral para todos, tá? Letra C, para todos. Aiscol é outro autor que nós vimos também. Aiscol apresenta uma tipologia de 5 formas de conceituar inclusão, tendo como base sua análise de tendências internacionais na área. Ele está falando da inclusão, ó, a palavra inclusão. Um dos tipos busca a superação da discriminação e da desvantagem de determinados públicos, preocupando-se com seu acesso às escolas, como é o caso de meninas que engravidam ou têm bebês enquanto estão na escola, com crianças sobre cuidados, ou seja, aquelas sobre cuidados de autoridades públicas e com ciganos viajantes. Está dando exemplos, né? Mas a palavra-chave aqui é inclusão. Essa descrição corresponde ao tipo de inclusão que diz respeito. Que inclusão que ele quer, gente? Essa seria... Vamos lá. A maioria colocaria educação para todos, né? Eliminaria B, exclusões disciplinares, letra C, educação especial, letra D, diversidade. Ou seja, quando nós falamos de inclusão, é para todos. Porém, se vocês lerem o contexto, ele está dando um exemplo. É o caso de meninas que engravidam, bebês, crianças. Ele está falando de um público vulnerável à exclusão. Porque, queira ou não, quando as meninas engravidam, elas vão ser, de alguma forma, excluídas, tá? Se não tivesse esse contexto e parasse o texto só aqui, né? Não teria escrito preocupando-se com seus acessos, como é o caso, né? Se não tivesse colocado esse contexto, nós poderíamos colocar simplesmente educação para todos, tá? Mas como ele colocou esse contexto, seria todos os grupos vulneráveis à exclusão, porque no pensamento ele fala sobre isso, não é só o contexto. No próprio texto, no pensamento dele, ele fala todos os grupos vulneráveis à exclusão,
Ou seja, qualquer tipo de pessoa que sofra com a exclusão. Ele fala no texto, tá? Poderia ficar entre A e E, mas no caso aqui, ele fala, tá? Sobre a exclusão. A alternativa correta, letra E, tá? Muitos estão perguntando, poderia dar recurso? Eu não acredito que dê recurso, mas se vocês quiserem tentar, tá bom? Pela A aí, mas eu não acredito que dê recurso, porque realmente ele fala desses grupos vulneráveis à exclusão no pensamento, no texto dele, tá lá, tá bom? Vamos lá. 33. Conforme Mantoan, nós treinamos tanto Mantoan, só caiu uma, né? Mas também tantos autores. Conforme Mantoan, para que uma pedagogia da inclusão seja exercida nas escolas, ela deverá. A Mantoan fala da pedagogia das diferenças, escola das diferenças. Ela fala também da integração e da inclusão, tá? Mas a pedagogia da inclusão é sobre as diferenças que ela fala. Então vamos lá. A. Acolher as diferenças. Olha o cheiro perfumado. Acolher as diferenças de todos os alunos como próprias da natureza multiplicativa da diferença, que se reproduzem, ampliam-se e não se reduzem ao idêntico existente. Aqui já está dando a dica, acolher as diferenças, mas vamos ver as outras, né? B, segregar os atendimentos, já está errado. Segregar é palavra negativa no concurso, nós falamos sobre isso. Segregar significa fragmentar, dividir, separar, está errado. C, associar. Associar o quê? Exclusivamente algumas atividades. Exclusivamente está errado, tá? E tá falando... Tá dando preferência a alunos de déficit de aprendizagem. É para todos e não só para os déficits de aprendizagem, exclusivamente. D, tornar menor ou maior o grau de dificuldade, tá errado. E, adaptar os currículos para torná-los mais acessíveis e adequados para os alunos. Até aqui tá certo, o currículo tem que ser acessível e adequado, sim, porém tá falando só para os alunos de deficiência e problemas de aprendizagem. E não, é para todos, tá? Então, assim, a alternativa correta realmente é a letra A. Letra A, acolher as diferenças. 34. De acordo com Silva, a educação é uma das áreas em que figura o maior número de experiências concretas e de produção teórica no escopo de trabalhos implementados pelo movimento negro contemporâneo. Ainda que mais recentemente uma maior amplitude de preocupações esteja ocorrendo, a autora aponta que, desde os primeiros anos da década de 80, 2 aspectos vêm sendo abordados com ênfase. São eles: a alternativa correta, livro didático e o currículo escolar, tá? Esse é o foco realmente que é falado sobre o livro didático. Nós tivemos simulados sobre isso, que fala sobre o livro didático, ok? A alternativa correta, letra B. Não, o problema não é o livro didático, e sim como ele é utilizado, como os livros vêm, né? Enfim, letra B de bola, é uma preocupação o trabalho com livro didático, tá? 34, letra B, tá certo? 35. Aqui, vamos lá. No ensino da matemática, que é a Paniza, única questão aí sobre a autora Paniza. A teoria de situações didáticas, está apoiada em uma concepção construtivista, no sentido piagetiano da aprendizagem, que Paniza cita Piaget no contexto. Conforme Paniza, essa teoria distingue diferentes tipos de situações didáticas. Por exemplo, aquelas em que 2 alunos ou grupo de alunos devem enunciar asserções e pôr-se de acordo sobre a verdade ou falsidade delas. São denominadas situações de... No caso aqui,
A maioria iria colocar, certamente, problematização, né? Porque ela também fala de situações problemas, trabalhar com situações problemas. Mas aqui, o que eles estão falando é sobre situações didáticas. E é citado nessa concepção construtivista o Piaget, tá? Ele fala, assim, todas são palavras positivas no caso, mas a fala aqui é validação. O Piaget fala sobre isso e a Panizza fala validar, né, o que os alunos aprenderam ou estão aprendendo numa proposta construtivista. Depois que eles levantaram hipóteses, depois que eles verificaram o processo e não só o resultado, eu estou validando o que os alunos pensaram, tá? É nesse sentido. Mas não seria uma questão fácil, tá? Essa questão 35 é considerada uma questão difícil, tudo bem? Poderia dar recurso? Eu não acredito, tá? Porque lá tem a palavra validação. Mas, né, aí fica a critério de vocês. Mas a alternativa correta aqui é a letra B de bola. Validar o que aprendeu, a validação, tá? 36. Em seu texto sobre letramento e alfabetização, nós falamos também bastante sobre a Soares, que ela fala alfabetizar letrando, os dois são conceitos distintos, porém são necessários e indissociáveis, devem ser trabalhados, ok? Nós falamos também a respeito disso, ok? Vamos ler primeiro. A alfabetização e letramento têm diferentes dimensões, sim, ou facetas. Porque alfabetização é aprender a ler e escrever, letramento é a função social da leitura e da escrita. E a natureza de cada uma delas demanda uma metodologia diferente, de modo que a aprendizagem inicial da língua escrita exige múltiplas metodologias. Nem todos os alunos vão aprender de uma única forma, né? É isso que está falando na letra A. Vamos ler a letra B para achar, nós temos que achar as palavras negativas, ok? B. O letramento e a alfabetização são processos distintos e independentes. Independentes. Eles andam juntos, eles não andam separados, tá? Que se articulam tardiamente, quando a criança alfabetizada já domina os usos cotidianos da ler e escrever e pode, então, diversificar essas práticas. Não, aqui não está dizendo que o letramento e a alfabetização seguem juntos e os dois têm que ser trabalhados. Aqui está falando que a alfabetização vem primeiro. Na letra C, a escola deve priorizar o letramento. Já está errado. Não é priorizar, priorizar os dois, alfabetização e letramento. Na letra D, está dando valor só para a alfabetização. Ó. O conhecimento do código grafofônico e o domínio dos processos de codificação e decodificação, que é a alfabetização, não devem constituir propriamente objeto de ensino. Ó. Não devem. Pelo contrário, a alfabetização é um objeto de ensino, pois sua aprendizagem deve ser incidental, né? Errado, tudo errado aqui. Letra E. A alfabetização precede o letramento. Não, é o letramento que pode precedir a alfabetização. Também está errado. A alternativa correta aí, letra A. Com certeza, letra A. 37. Em suas reflexões, nossa, a gente falou tanto de Emília Ferreira, só caiu uma, né? Para ser analisada, sem o desenho. Em suas reflexões sobre a alfabetização, para ilustrar sua teoria, Ferreiro mostra a escrita do menino Júlio César, de 6 anos. Quando solicitado a escrever a palavra mariposa, este menino escreve mariposa, porém, ele escreve com consoantes e vogais. Isso quer dizer que ele já sabe, né? Olha lá, ele não colocou a letra A de Mari e nem a letra O. Ele não colocou o A e não colocou o O aqui. Mas ele escreveu mariposa, tá? Ele escreveu mariposa, só faltou 2 letras aí, mas ele usou tudo, ok? Conforme a autora, este é um exemplo de... Não tem pré-silábico aí, né? Já tá descartado. Ela colocou A, silábica.
Olha a pegadinha. Silábica, daí depois na D e a E colocou silábica sem valor, silábica com valor, tá? Ó, silábica, lembrando que silábica é sem valor e com valor, tá vendo? Ou, no caso desse menino, ou ele é alfabético ou é silábico alfabético, tá? Ou um ou outro. Mariposa, ele escreveu praticamente completo, tá? A alternativa aí seria silábico alfabético. Silábico alfabético, ok? Porque ele ainda tem algumas vogais que ele não assimilou aí, tá? Mas ele escreveu corretamente, ok? Muita gente falaria alfabético, tá? Mas para Emília Ferreira seria silábico alfabética, tá? Porque o A deveria ter logo de cara aí, mariposa. Mas enfim, silábico alfabético seria a alternativa correta, mas muitos colocariam como já alfabético, né? Eu acredito que não dê recurso, mas se vocês quiserem tentar, tá bom? Mas a alternativa correta é realmente letra C. 38. Nos eventos que envolvem letramento digital no espaço escolar, planejados e desenvolvidos com crianças durante o ciclo de alfabetização, Frade Araújo e Glória escolheram para o eixo a apropriação da escrita alfabética. A atividade com jogos digitais, os jogos, né? Utilizando em sala de aula também nós estudamos sobre isso, ok? Vamos lá. Conforme essas autoras, a aula com jogos digitais exige intervenção do professor para agrupar e mediar as situações que ocorrem durante a interação. Essa aula com jogos digitais demanda do professor. Então, o que o professor deve ajudar aí nessa intervenção? Vamos olhar todas? Vamos ler todas aí? Vamos lá. A. Escolher jogos digitais com níveis de dificuldade iguais, e criar um ambiente de competição e mecanismos de premiação para as crianças que se destacarem? Não pode. Iguais, competição, premiação, destacarem, tá errado. B. Conhecer os princípios básicos da linguagem de programação por trás dos jogos escolhidos para explicar às crianças a lógica do seu funcionamento. Não. Para trabalhar com jogos digitais, não precisa explicar para as crianças linguagem de programação. Tá errado. C. Oferecer suporte técnico às famílias dos alunos, auxiliando a resolver problemas com os dispositivos eletrônicos usados em casa. Também não. Não tem esse suporte técnico às famílias dos alunos para usar jogos em casa. D. Selecionar cuidadosamente os jogos, evitando, tá errado, aqueles que apresentam recursos interativos e multimodais. Pelo contrário, evitar não, requer. Alternativa E. Planejar e decidir como as duplas serão formadas, considerando o nível de compreensão do sistema escrita alfabética. É isso que é para a professora fazer, é esse tipo de intervenção. Trabalhar com jogos digitais e eles estão na fase de alfabetização. Letra E, alternativa correta, tá? 39. No ensino de História e Geografia, em um cenário avaliativo diferente da prática tradicional, as tarefas avaliativas propostas devem privilegiar e valorizar, principalmente expressões singulares de noções de tempo e lugar, construídas pelos estudantes, bem como o aprender a ser e conviver em um determinado espaço de pertencimento, a formação de identidades e da própria cidadania. Neste cenário, conforme Hoffman, que está no livro de Silva, Hoffman, Esteban, o acompanhamento do aluno de avaliação, né, só poderá ocorrer por meio de tarefas que permitam. Então, como avaliar aí de forma correta? Vamos lá, vamos ver todas aí. A. Identificação das crianças mais aptas, já está errado. B. Classificação, palavra classificação já é negativa, está errada. C.
Validação da qualidade do ensino preferencialmente por meio de questões objetivas, está errado. Notas, provas, está errado. D. Expressão de suas próprias ideias e de suas vivências, preferencialmente em tarefas dissertativas, tais como a produção de narrativas ou textos, pode ser. E. Separação dos estudantes, está errado. Tá? A alternativa correta, a letra D de dado, tá? Se vocês eliminarem por palavras negativas, a única que não tem palavra negativa é a D, tudo bem? Questão 40. Vamos achar a questão 40. Conforme Silva, é no mesmo livro, Silva, Hoffman, Esteban, que fala sobre avaliação. A avaliação formativa reguladora torna-se instrumento privilegiado de uma regulação contínua das diversas intervenções e das situações didáticas. Entre suas características, o autor afirma que, ao seu lugar de negociação no movimento de definição, objetivos, critérios, instrumentos e dinâmica, essa definição desses critérios para atender a todos é algo que é algo democrático, tá? Mas, né? Eu acredito, tá? Eu sei que a alternativa democrática está certa, mas eu acredito que também poderia ser intencional, né? Diversificado, mas assim, muita gente colocaria intencional, diversificado, mas a pergunta é sobre avaliação, né? A forma aqui de a negociação de definir os critérios, né? Objetivos, instrumentos e dinâmica. Como que o professor vai definir isso? De forma democrática, ou seja, para atender a todos. Essa é a forma correta. Mas nas atividades, o professor é intencional nas atividades. E atividades requerem atividades diversificadas, mas aqui já está falando diversas, né? A alternativa correta é a letra D de dado, mas eu tenho certeza que muita gente teria errado essa alternativa, essa questão, tá? Porque muita gente colocaria intencional, diversificada, mas não é, tá? Constante aqui já está falando contínua, constante, né? A alternativa correta em que objetivos, critérios, instrumentos e dinâmica tem que ser pensado para todos, esse para todos é algo democrático, tá bom? Letra D de dado. 41. Ao discutir o trabalho com projetos e avaliação na educação básica, está dentro do livro da Silva, Hoffman, Esteban, afirma que os projetos envolvem. Então, trabalhar com projetos. Vamos lá. Letra A. O detalhamento de todas as etapas de desenvolvimento do projeto e a especificação do papel que cada aluno desempenhará nesse processo. Trabalhar com projetos é algo coletivo, não é algo separado. B. Divisão do saber já está errado. Ó, divisão do saber em áreas de conhecimento já está errada essa divisão. C. Conjunto de conhecimentos já acumulados pelos alunos, ok? E toda a gama virtualmente possível de novos conhecimentos a serem adquiridos. Essa até então é a correta. D. Adoção de um modelo de trabalho centrado nas disciplinas, está errado. E. Centrado nas disciplinas e não nos alunos. E. Estabelecimento de limites e delimitação também está errado, tá? Limites, nós falamos sempre no concurso que são palavras negativas para o concurso. A alternativa correta, letra C, conjunto de conhecimentos, tá? Porque eu verifico tudo que o aluno, vou trabalhar com projetos, eu faço um levantamento sobre o que o aluno sabe a respeito daquele assunto, né? Posso incluir tecnologia também no projeto? Posso, tá? 42. Outro também estudado, conforme Benevides,
3 elementos são indispensáveis e interdependentes para a compreensão da educação para a democracia. Ele é aquele EPD, Educação para a Democracia, que ele fala. Então, alguma que tenha tudo a ver com a democracia, conforme o pensamento do autor, tá? Então, vejam. Letra A tem, vou ler todas, né? Educação social e política, formação digital, educação cultural. B, formação para a cidadania, educação transversal, educação científica. C, educação cívica, capacitação profissional, formação para os valores republicanos. D, capacitação para o trabalho, formação ética, preparação para a harmonia social. E, formação intelectual e a informação, educação moral e a educação do comportamento. Essa é a alternativa correta, conforme Benevides, educação para a democracia, tá? Outras, tem palavras-chave nas outras? Tem, mas uma ou outra não tem a ver com o pensamento do autor, né? Aqui trabalho, aqui cívica, aqui científica, aqui política, então assim, tem algumas pegadinhas aí. A alternativa correta, letra E. 43. Em seu artigo sobre currículo, o conhecimento e a transmissão cultural, Silva reforma as ideias do sociólogo Michael Youd, citação dele no livro dele, o qual, reconhecendo que os professores precisam de uma teoria do currículo, indica que ela pode ter 2 papéis distintos e complementares. O papel tal, que se coloca na perspectiva de produzir análises. Analisar. Eu preciso ser crítico para analisar. Que se coloca na... E o papel que se refere às regras, normas. Alternativa correta, letra B de bola. Crítico e normativo. Tá? Resta pegadinha. 44. Em um artigo... 44. Tomando por base o triângulo pedagógico de Jean Roussel. A autora está dentro do livro da autora, tá? Autora Oliveira. Quem escreve o livro, né? Quem é o forte do livro? Franco, Pimenta, porém a Oliveira participa. Afirma que a premissa fundamental das propostas pedagógicas do processo formar é privilegiar a relação. Formar. Para formar, eu preciso ter que tipo de relação? A, professor-aluno. B, aluno-aprendizagem. C, ensino-aprendizagem. D, aluno-saber. Ou E, professor-saber. É professor e aluno. Porém, eu tiro B, tiro D e tiro E. Ficaria entre A e C. Aí eu termino a leitura, né? Mas aqui ela fala de se formar, precisa ter aluno-professor, né? Os dois. Professor-aluno, relegando o saber a um lugar secundário na relação pedagógica, ou seja, professor e aluno em primeiro lugar, em segundo lugar o saber. E aqui tá na C que o ensino-aprendizagem vem primeiro, transmitindo o saber disponível na sociedade a seus cidadãos. Não tem a figura. Apesar que quando eu falo ensino, é professor. Quando eu falo aprendizagem, aluno, tá? Mas, em primeiro lugar, precisa ter. Aqui tá focando não em primeiro lugar aí, tá? Mas a letra C até poderia ser considerada, embora quando eles colocam lá processo de formação, é o diálogo, primeiro lugar, professor-aluno, lá no livro tá, né? Mas aqui não consideraria C, embora em partes poderia estar correto, mas transmitindo o saber. Esse transmitindo não é usado, né? Mediando o saber, talvez. Tá? Mas, enfim, a letra A é a correta.
tá? 45. Em seu texto sobre o campo teórico e profissional didática, lembra lá? Sobre a didática? O autor Libânio, não caiu Libânio para vocês, mas está dentro do livro, né? Dentro do livro. Mobiliza o termo aprendizagem, vinculado à tradição histórico-cultural, nós falamos muito, né, sobre histórico-cultural, iniciada por Vygotsky, referindo-se a processos de mudanças qualitativas mais ou menos estáveis na personalidade, efetivados pela internalização de significados sociais, especialmente saberes científicos, procedimentais, valorativos por mediações culturais e interações sociais, né? Entre o aprendiz e os outros parceiros, que promove o desenvolvimento. Sobre qual desenvolvimento, tanto Vygotsky como os demais falam, tá? Lembra quando eles falam desenvolvimento em todas as dimensões? Que dimensões seriam essas? Alternativa A, cognitivo, afetivo, moral dos indivíduos, tá? Entre todas as alternativas, a correta, né, não é só isso, tem muito mais, mas a correta seria a letra A, cognitivo, afetivo e moral. Isso não pode faltar em nenhum, tá? Alternativa A, correta. Questão 46. Conforme o documento proposta curricular. Então, aqui são questões voltadas ao quadro de saberes necessários, né? Proposta curricular da Prefeitura de Guarulhos. Não caiu tudo, porque são 50 questões, não teria como eles colocarem tudo mesmo. Mas aqui na questão 46 é o que fala a proposta curricular na parte da EJA, que seria o quarto manual que nós vimos aí. Conforme o documento proposto elaborado pela Secretaria de Educação de Guarulhos, a inclusão tecnológica na EJA. Nós até fizemos questões sobre essa parte de tecnologia na EJA. Visa promover Então, qual é o foco de trabalhar com tecnologia na EJA? Né? Qual é a proposta? Veja. A. Preparação de jovens e adultos para o ingresso competitivo no setor computacional, focado no mercado de trabalho. Essa não é a ideia. B. Capacitação dos estudantes para o desenvolvimento de software na EJA. Não é a ideia. C. Participação dos alunos na produção de informações úteis à sociedade, disponibilizadas por meio da internet e de outros recursos que pesquisas online. Tá? Participação do aluno, sim, né? Mas a ideia dessa inclusão tecnológica não diz respeito somente disponibilizados por meio da internet, tá? Não. É para trabalhar com a tecnologia também em sala de aula. D. Democratização do acesso. Aqui tá certo, hein? Democratização do acesso, isso, EJA, né? As tecnologias digitais, diminuindo as desigualdades causadas pela falta de oportunidade e disponibilidade dos recursos tecnológicos. Essa é a alternativa correta que tem a ver com a EJA. Mas vamos ver aí. Formação dos alunos para entrada e permanência de faculdade. Não. A alternativa correta da 46, letra D de dado, é a correta. EJA, Prefeitura de Guarulhos. 47, copia e cola, um ponto a mais, nem precisaria nem ler. Os mesmos princípios estão na LDB, no ECA, na Constituição, na proposta curricular de Guarulhos, na BNCC. A alternativa correta dessa, sem dúvida, letra A, éticos, políticos e estéticos. Fizemos simulados e treinos de questões sobre essa, tá? Seria um ponto de graça para vocês aí nessa questão 47. Éticos, políticos e estéticos. Letra A. Nem iria ler o resto. 48. A autonomia é um processo longo e complexo, dotado de fases e elementos para o desenvolvimento. Conforme o documento Proposta Curricular Ensino Fundamental,
elaborado pela Secretaria de Educação de Guarulhos. Um sujeito autônomo é aquele que... O que é um sujeito autônomo, gente? A. Obedece às regras por medo da punição. Isso é autonomia. B. Age corretamente porque deseja agradar as pessoas. C. Respeita as leis por saber que está sendo monitorado. D. Faz aquilo que é certo apenas na presença das pessoas que respeita. Ou E. Tem consciência sobre as regras, seus princípios e impactos. A alternativa correta, letra E. Eles querem que nós fazemos com que esses alunos sejam autônomos. Que eles tenham consciência das regras, saibam o que é certo, o que é errado, seus princípios e impactos. A alternativa correta aí também seria um ponto, com certeza, mais um ponto de graça aí, quem prestou atenção nessa daqui, tá? Porque tem palavras negativas, ó. Medo da punição, agradar, sendo monitorado, apenas na presença de quem respeita. Só sobraria a letra E, a alternativa correta, tá? Interpretação também de texto aí. 49, uma sobre lei LDB. Vamos lá. Essa também de graça, nós fizemos praticamente, se não for igualzinha, nos simulados, em treinos, se não foi igualzinha, foi muito parecida. Nós fizemos essa questão aqui, seria um ponto a mais para vocês. A alternativa correta, de acordo com a LDB, no artigo 3º, que são princípios, são 14 princípios, tá? Aqui, ó, C. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida seria a alternativa correta, letra C. Tá até lá no começo do artigo 3º, tá? Copia e cola, tá? Uniformidade de ideias está errado, porque é pluralidade de ideias. B. Irrestrito está errado. Meritocracia não, é gestão democrática. Valorização do profissional, aumento anual do salário não tem isso, mas valorização do profissional tem. A alternativa correta, letra C, seria uma de graça para vocês, um ponto a mais aí. E questão 50, outro ponto de graça, é a única do ECA que caiu na prova, a única, e não teria como errar uma questão dessa. No ensino fundamental, nós temos 3 casos que a escola tem que comunicar conselho tutelar. Maus tratos envolvendo alunos, faltas injustificadas e evasão escolar e esgotados recursos e elevados níveis de repetência ao terceiro. Tudo isso quem tem que informar o conselho tutelar? Os dirigentes dos estabelecimentos de ensino. Nós fizemos uma igual a essa. Igual, nos treinos, nos simulados, tá igual, tá? A alternativa correta, um ponto a mais, seria D de dado. Com certeza, não teria nem o que pensar, tá? Então, tivemos aí umas 5, 6 questões de graça para vocês aí, tá? Nessa prova. Enfim, resumindo, dessas 50 questões, né? Depois eu vou ler novamente o edital, mas vocês teriam aí que acertar o mínimo 50% da prova, tá? 50% da prova. Aí, só um minutinho. Vejam. Só para lembrar aí. Aqui fala, capítulo 3 do edital do concurso, modalidade de avaliação. Este concurso contará com as seguintes provas. Então, prova objetiva para todos os cargos públicos de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato necessário ao desempenho do respectivo cargo. As provas objetivas serão compostas de 50 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sendo apenas uma alternativa correta. As provas serão elaboradas de acordo com o conteúdo programático, constando no anexo 2 do conteúdo programático. Prova de redação de caráter eliminatório e classificatório.
Na prova de redação, espera-se que o candidato produza um texto dissertativo ou argumentativo, em prosa, coerente e coeso, bem articulado, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, a partir da leitura e compreensão de textos auxiliares. Na redação, teve 3 textos auxiliares, que servem como um referencial para ampliar os argumentos produzidos pelo próprio candidato. A aplicação da prova objetiva e redação serão realizadas simultaneamente e terão duração de 4 horas. E o de títulos é só classificatório, visa valorizar a complementação da formação acadêmica conforme o disposto. Vamos ver aí a contagem, quantas para passar, tá? Quem não leu aí, é bom ler o edital na íntegra, tá? Era para ter lido antes, então leiam agora. Prova objetiva, 15 de português, 10 de matemática, 25 conhecimentos pedagógicos e legislação, mais redação e títulos, ok? O dia da prova, 10 de setembro, foi cumprido. Vamos à correção da prova. Quantas tem que acertar aí? Vamos ler aqui primeiro da prova de redação. Deixa eu ver se tem da objetiva aqui já. Prestação da prova. Tá. Aqui é da prestação, não é da correção. Vamos lá. Aqui, prova de redação. A prova de redação será realizada simultaneamente com a prova objetiva, devendo o candidato administrar o tempo da realização das provas. O candidato receberá o caderno pré-identificado e deverá conferir seu nome, número do documento, assinalar no local reservado. A prova deverá ser feita com caneta esferográfica transparente, tinta preta, com grafia legível, a fim de não prejudicar o desempenho do candidato. Não serão permitidas interferências, a prova será manuscrita, ok? Não pode conter rúbrica, tudo isso a gente explicou antes, tal. Não serão permitidas consultas, tal. Vamos lá. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional para o candidato continuar elaborando e transcrevendo o texto, né? Terminou o tempo. A prova de redação será avaliada conforme os critérios a seguir. Tema: avaliação nesse critério. Se o texto do candidato atende ao tema proposto, a fuga, isso a gente explicou na redação, tá? Quando eu fui explicar sobre redação, eu expliquei tema, estrutura. A estrutura, não importa o tema, gente, a estrutura é igual para todas as redações. Introdução, parágrafo único, desenvolvimento, no mínimo 2 parágrafos, conclusão, parágrafo único. Isso é qualquer redação, tá bom? Independente do tema. O tema, a estrutura é a mesma, a expressão é a mesma, tal. Nota 0 na redação se você fugir do tema ou gênero proposto. Apresentar rúbrica, assinaturas, isso daí a gente falou, estiver em branco, apresentar textos não vinculados verbalmente, for escrito que não seja em língua portuguesa, letra ilegível, que eles não consigam ler, texto definitivo fora do espaço, né? São 30 linhas ali. Apresentar 7 linhas ou menos, tá? Se você não conseguiu desenvolver a sua redação e sua redação foi menos 7 linhas ou menos, também você está eliminado. Se você apresentar só 8 linhas, vai ser prejudicado, né? Nós explicamos sobre redação, mínimo 20, máximo 30, porque a folha vem 30 linhas, então mínimo teriam que chegar nas 20. Então, for idêntica ou muito semelhante. Depois vocês leem com calma, tá? Faz parte de todo candidato fazer a leitura. Isso é algo que eu falo antes de começar o curso, é algo que eu falo. Quer passar no concurso? Primeira coisa, tem que ler o edital na íntegra, tá, gente? Cabe a responsabilidade pela leitura do edital, não é de nenhum professor, e sim do aluno, tá bom? Aqui, ó, observações importantes, que muita gente está na dúvida, né? Cada redação é avaliada por 2 examinadores independentes. E quando há discrepância na atribuição das notas, o texto é avaliado por um terceiro examinador. O espaço para rascunho no caderno de questões é de preenchimento facultativo. Em hipótese alguma, o rascunho elaborado será considerado, e sim a folha definitiva, né? Em hipótese alguma, o título da redação será considerado na avaliação do texto, ou seja, você pode colocar o título
tá? Assim, não conta um ponto a mais ou um ponto a menos, tá? Título não conta ponto a mais ou ponto a menos. Ainda que o título contenha elementos relacionados à abordagem, a nota do critério que avalia o tema só será atribuída a partir do que tiver escrito no texto. Sempre será considerada título a reprodução da frase temática fora do corpo do texto, inclusive quando não houver espaço, tal. Isso daí a gente explicou, né? Eu expliquei para vocês. Redações com 20 linhas ou menos não poderão alcançar a nota máxima. Lembra que eu falei para vocês? Se tem 30 linhas, vocês têm que chegar na 20. Se for menos do que isso, vocês perdem, né? Ou seja, vocês não vão conseguir atingir uma nota máxima com menos de 20 linhas. Lembra que eu falei? VUNESP, uma única redação, se tiver 30 linhas, vocês têm que chegar na 20, tá? Não pode ser menos do que isso, ok? Bom, se vocês seguiram o que eu falei, deu certo, tá bom? Depois vocês lêem com calma aqui, tá? Sobre as propostas, ó, tá tudo explicando sobre redação aqui, tá? Infelizmente ou felizmente, né? Colocaram outro tema, tá? Mas eu vou mostrar para vocês a redação. A estrutura é a mesma, tá? Poderia incluir algumas coisas sobre educação? Poderia, se vocês quisessem. Mas caiu exatamente do jeito que foi treinado. 3 textos antes da redação, tá? Aqueles que treinaram aqueles jogos eletrônicos em ambiente escolar, a estrutura foi a mesma, tá? Entre outros, né? Que foi 3 textos antes da redação, ok? Então, quem treinou, deu certo. Aqui, é isso que eu queria. Julgamento da prova objetiva e da redação. A prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório será avaliada de 0 a 100. A nota da prova objetiva será obtida pela seguinte forma. Ó, nota da prova. NA, que é o número de acertos, vezes 100, dividido pelo número de questões. Essa é a fórmula, tá? É a fórmula que todos devem fazer. A nota da sua prova, qual é a nota da sua prova? NA, que é o número de acertos, quantas você acertou, vezes 100, divide pelo número de questões. Então, por exemplo, aqui de 50 questões, por exemplo, eu acertei 30. Um exemplo, 30, coloco 30 aqui, ó. 30 vezes 100 dividido por 50, que foi o número de questões, tá? Aí você vai ter a sua nota. Se você será considerado habilitado na prova objetiva, o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 pontos. Então, se você fez essa fórmula e deu 50 ou mais, é porque você foi habilitado. Habilitado. Para ser corrigida a sua redação, são os melhores classificados. É diferente, tá? Mas significa que você foi habilitado. Daí tem que esperar a classificação para ver as redações que serão corrigidas, ok? Então, faça essa fórmula aqui, leiam de novo, façam a fórmula. Se você conseguiu 50 pontos para mais, você está habilitado. Aí, vai precisar ver quais os melhores classificados para correção da prova. A redação também vale de 0 a 100, ok? Então, leiam o edital, tá bom, gente? Olha lá. Vão ser corrigidas 1.200 primeiros candidatos. Então, vocês precisam ter ido bem na objetiva para que eles peguem os 1.200 primeiros candidatos para correção da redação. Tá? Ó, dos 1.200 primeiros candidatos classificados. Então, o que é isso, professora? Será corrigida a redação apenas... O candidato tem que estar habilitado, ou seja, 50 pontos a mais, e mais bem classificado dentre os 1.200. Então, eu acredito que vocês estejam dentre os 1.200, tá? E daí o resto vocês leem aí, ok? Vamos voltar aqui para a prova. Opa, para a prova. Cadê a prova, gente?
Aqui, vamos lá. Continuando aí a prova, vejam, vocês tiveram, do mesmo jeito que eu expliquei, jogos eletrônicos em sala de aula e tantas outras redações, vocês teriam 3 textos para serem analisados, né? Antes de montar a sua redação. Então, o primeiro texto deixa no ar, favor ou contra, algo assim. O primeiro texto contra o terceiro texto a favor. Lembra que eu falei para vocês? Qualquer texto vocês têm que jogar por exemplo, eu dei o exemplo dos jogos eletrônicos. Você colocar o que desperta os alunos se ficarem com o celular em sala de aula, e o que vocês poderiam utilizar como ferramenta útil é nesse sentido. O mesmo sentido de jogos eletrônicos em sala de aula é o mesmo desse daqui, embora o tema não seja voltado à educação, mas eu posso colocar algo também voltado à educação sem problema, né? Queira ou não, os alunos têm alimentação na escola, eles comem carne na escola, né? Alimentação tem carne na escola, por exemplo, tá bom? Então, poderiam jogar isso também? Poderiam, tá? Mas aí fica a critério de vocês. O que eu quero dizer é que, embora o tema não tenha sido como esperado, que eu também pensei que fosse cair algo voltado à educação, né? Porque dentro da bibliografia, mas queira ou não, é uma forma de conscientizar e educar as pessoas para analisar, ok? Então, aqui fala sobre a carne, sobre os direitos dos animais, assim como a necessidade das pessoas comerem a carne, né? Porque é proteína de origem animal, então não tem como falar vou ficar sem a carne, porque é necessário, né? Então, tem os dois lados da moeda que vocês poderiam ter aproveitado aí. O consumo de carne entre o prazer e a responsabilidade por seus efeitos, ok? Aí, cada um com a sua ideia. Mas só para mostrar para vocês que a folha de redação, conforme eu havia falado, realmente tem 30 linhas. Vocês teriam que chegar nas 20 linhas conforme eu informei a vocês, tá bom? 20, 21 estaria ótima. Chegou nas 30, maravilha. Porque só quem chega nas 20 a 30 é que recebe a nota máxima, tá? As outras são punidos, perde ponto, enfim, ok? Então, vocês poderiam ter feito aí, tá bom? Mas na redação, gente, eu não considerei redação difícil, embora o tema não é totalmente voltado para a educação, mas eu não achei difícil, porque eles colocam os 3 textos antes para vocês analisarem. Até que ponto a carne que nós comemos, os animais sofrem com isso? Até que ponto nós precisamos das proteínas dessa carne para vivermos? Né? Então, tem os dois lados da moeda aí que vocês podem. E quem quisesse poderia até envolver, sim, crianças, escolas, porque na alimentação, não a picanha em si, mas a carne como um todo, é oferecida, sim, nas escolas. As crianças comem carne nas escolas. Então, não tem como falar que é tudo ruim, porque as crianças precisam da proteína, ok? Então, aí vocês poderiam elaborar a... Em geral, gente, eu espero que vocês tenham conseguido aí, tá bom? Eu espero que vocês tenham conseguido. Aqueles que conseguiram, parabéns. Aqueles que não conseguiram, parabéns também. Por quê? Porque foram guerreiros, porque estudaram, porque se dedicaram, né? Tanto nos sábados, com curso presencial, quanto dia de semana à noite, cansados, chegaram do serviço, foram fazer curso, tá? Online, ao vivo ou pela gravação. Então, todos, né, que se dedicaram de certa forma estão de parabéns, tá? Agora, ser habilitado, ser bem classificado é consequência, né, dos estudos mesmo, da dedicação, dos treinos, são importantes. Então, assim, mas aqueles que não conseguiram, não desanimem, não desistam dos sonhos de vocês, dos objetivos de vocês. Mas eu acredito, nós tivemos, pelo menos a Conectados,
no curso, né, dos 3 grupos e mais os que só participaram dos treinos, tá? 3 grupos de curso mesmo, nem todos participavam ao vivo, nem presencial, mas assistindo os vídeos depois, né? Mas nem todos mandaram redações para serem corrigidas, infelizmente, né? Mas tudo bem. Eu espero que desses 160 alunos no total, contando com o grupo dos treinos, porque foram 3 grupos e mais um grupo de treinos, eu espero que desses 160 alunos nós tenhamos êxito. Depois que for todos analisados, né, eu vou verificar a quantidade de alunos que conseguiram passar no concurso de Guarulhos, desses 160 alunos, nesses 3 grupos gerais, tá bom? De tudo, o que eu sei que toda prova de concurso é difícil, independente se é VUNESP ou não, é difícil. Eu, como tenho essa experiência, né, já há 17 anos, 13 oficialmente, mas 17 anos ao todos nessa área, eu não acredito que essa prova tenha sido difícil, sinceramente falando, tá? Eu não acredito que essa prova foi difícil, mas lógico, requer interpretação de texto, requer muita atenção, palavras negativas, palavras positivas, requer, né, teria que ter feito muitos treinos, mas assim, eu não achei a prova difícil, sinceramente falando. Claro que tem as suas abordagens difíceis, mas assim, tudo que estava lá na bibliografia realmente caiu, tá? Está aqui na prova. Então, o que eu posso dizer para vocês, se vocês encontrarem recursos, vocês façam. Eu não encontrei, tá? Mas se vocês encontrarem, vocês podem fazer. Eu não encontrei, li todo o edital, não encontrei nada que possa dar recurso nessa, tá, gente? A não ser a redação, porque eu também entendi que seria sobre educação. Mas caiu outro tema, mas a gente não pode entrar com recurso sobre isso, porque não está constando exatamente que só seria sobre educação no edital. Eu li o edital agora, tá? Peço para que vocês leiam, mas é um direito de vocês. Quem quiser entrar com recurso com alguma questão, fica a critério de vocês. Eu não encontrei, mas não significa que não tenha, né? Eu fiz a minha análise, vocês podem ter feito com outros professores, vocês podem analisar de outra forma, fiquem à vontade, tá, gente? Mas eu agradeço a todos pela confiança, espero que desses 160 alunos, se não for 100%, pelo menos 98% dos alunos tenham atingido aí a meta, tá? Confiram, se vocês fizerem a fórmula e der 50 pontos a mais, é porque vocês estão habilitados, aí vocês têm que estar desses habilitados entre os 1.200 primeiros para a redação ser corrigida, ok? Um abraço, beijo, até mais.